Olá! E na saleta de leitura de hoje trago mais uma vez uma sugestão para os educadores, novamente da coleção Na Sala de Aula da editora Vozes, hoje com o fascículo de número 16, Relações Interpessoais e Autoestima, de Celso Antunes. Subtítulo aqui, a sala de aula como um espaço de crescimento integral. Para iniciar, nada mais importante do que apresentar o conceito de relação interpessoal, que é o que o autor já faz na abertura do primeiro capítulo, quando ele diz: entende-se por relações interpessoais o conjunto de procedimentos que, facilitando a comunicação e as linguagens, estabelece laços sólidos nas relações humanas. Também neste capítulo, ao final, ele diz que, além de toda a formação intelectual, profissional do educador, é preciso uma outra formação que abra espaço também para que se descubra meios de transformar contatos em convívios, colegas em companheiros, que, segundo o sentido etimológico dessa palavra, ao viverem juntos, necessitam sempre aprender maneiras de dividirem o pão. Ele se faz uma pergunta no segundo capítulo sobre por que trabalhar relações interpessoais no espaço, no contexto didático-pedagógico. E num dos parágrafos desse capítulo, ele diz o seguinte: a escola, entretanto, ao assumir um papel educativo e, portanto, a usar a herança cultural a ser transmitida como instrumento para desenvolver competências, aguçar sensibilidades, ensinar a aprender, animar inteligência, desenvolver múltiplas linguagens, capacitar para viver e, assim, transformar o ser humano, neste momento, as relações interpessoais passaram a ganhar dimensão imprescindível. Já há alguns anos, tem sido uma preocupação das escolas a existência de boas relações interpessoais como proporcionadoras de um melhor aprendizado. Sem se falar no fato de que pode tornar melhores as pessoas no momento em que elas têm a sua autoestima elevada. Mesmo considerando a importância disso, ele diz que sobre o nosso cotidiano desabam 3 elementos que exigem resposta. O primeiro, preciso fazer alguma coisa pelas relações interpessoais. O segundo, preciso estar preparado para esse fazer. E o terceiro, este é indiscutivelmente o modelo certo, o momento certo para fazê-lo. E na sequência, ele se faz uma pergunta: não seria, portanto, importante transformar o acidental em permanente? O que ele quer dizer com isso? Não seria importante incorporar à rotina do currículo projeto de relações interpessoais, mesmo que isso aparecesse com outros títulos ou outros rótulos? Em seguida, ele passa a discutir sobre personalidade e relações interpessoais, onde ele diz o seguinte: estudos e observações posteriores e bem mais intensos, realizados em outros lugares e contextos, especialmente com crianças consideradas difíceis, destacaram a importância dos pais e do entorno familiar e escolar, dizendo que eram extremamente significativas na modificabilidade de problemas potenciais. O que é isto? Em outras palavras, paciência, persistência, objetividade, coerência e competência aplicados à educação
resultavam em sucesso significativo na mudança comportamental do educando. Segundo o autor, crianças difíceis tendiam a tornar-se ainda mais negativas quando possuíam pais rígidos e punitivos, mas essa tendência não representava imutabilidade. Diz ele que aquele entendimento que temos de que a personalidade é um cristal e que uma vez soprado jamais mudará, não resistiu às pesquisas científicas e acabamos por provar que a educação é muito mais forte do que o sopro genético e que a evolução do ser humano, se não está livre de uma história biológica, mostra-se extremamente sensível na medida em que a educação age e intervém. Tudo isso para nos mostrar qual é a relação entre a aprendizagem, o eu e a autoestima. Sabemos que o eu é uma entidade em permanente transformação e é por isso que a escola precisa ajudar a criança a se autoconhecer. Diz o autor, pois assim sentir-se-á apoiada em bases firmes sobre as quais construirá a sua vida e saberá identificar o que necessita ser mudado e como realizar essa mudança. Ele cita pesquisadores, entre os quais Carl Rogers e George Kelly, e diz o seguinte, que com os estudos desses dois pesquisadores, concluiu-se que a autoestima de um aluno não se deve à condição genética e menos ainda a resultado de inteligência ou de personalidade, mas vem da interiorização do quadro que os pais e professores dela fazem. Se aceitarmos e valorizarmos nossos alunos, se os considerarmos capazes de desenvolver competências e habilidades necessárias para lidar com seus estudos, e se os julgamos suficientemente importantes para reservarmos tempo em ouvi-los, contribuiremos para que desenvolvam padrões consistentes e realistas, sintam-se encorajados a não se intimidar com o fracasso e aprendam a agir de forma independente e responsável. Até aqui, podemos estar nos perguntando, sim, mas o que a autoestima do aluno tem a ver com as relações interpessoais? Ora, como diz aqui, aceitarmos e valorizarmos nossos alunos, considerarmos que eles são capazes, isso é parte de uma relação interpessoal positiva. Então, vejam bem, depois ele passa no capítulo 6 a fazer uma diferença entre comunicação e relações interpessoais. É um capítulo bem interessante, grande, para o tamanho do livro, né? E me chamou muito a atenção uma parte desse capítulo chamado A Palavra, a Verdade e a Mentira, não só pelo título, mas porque mentira também vai abarcar a ficção, e como professora de literatura, achei muito interessante que é colocado aqui. Diz o capítulo, vou ler alguns trechos. Verdade e mentira devem ser sempre, na fala de pais e professores, sobretudo para crianças, representativos pontos de incontestável clareza. Jamais esses temas podem transitar por caminhos obscuros e admitir, ainda que de forma remota, a possibilidade de uma confusão qualquer. Em síntese, jamais pode perdurar na mente de um aprendiz a mais restrita dúvida sobre temas que representem a mentira, portanto, o sonho, a aventura, fantasia ou devaneio, e a verdade,
por mais dura e sincera e por mais dilaceradora que esta possa ser. A mentira, agora ele vai entrar no ponto que me interessa, né? A mentira que faz caminhar pelas trilhas da fantasia é sempre necessária. Estamos falando aqui de texto, de ficção. Pois é através dela e do universo dos sonhos que a criança ou mesmo jovem pode mergulhar no imprescindível mundo do imaginário. Essas viagens do pensamento são essenciais para a linguagem interior e, portanto, para que as crianças e jovens aprendam a pensar. Assim colocando, parece ficar claro que a ficção não é apenas aceitável ou inócua, mas verdadeiro procedimento intelectual que disciplina o pensamento, estimula a memória e fundamenta os princípios da criatividade. Uma criança ou um adolescente que se desenvolve em um mundo apenas real, cresce mentalmente de forma hemiplégica e parte expressiva de suas ações estará irremediavelmente prejudicada. O que não podemos fazer é permitir que a criança não saiba que o mito é mito e que a lenda é lenda. E dessa forma, é sempre importante que possamos construir uma verdadeira ponte entre os pensamentos que se fantasia e sua eventual transferência para o mundo real. Se essa ponte for construída de forma consistente, o imaginário transforma-se em poderoso instrumento para se trabalhar o civismo, o preservacionismo, o combate a estereótipos e preconceitos e se alinhar quadros de referências e valores essenciais para que se cresça cercado pela dignidade. Ainda nesse capítulo, que é um capítulo grande, ele vai dizer que nem só a palavra comunica, né? Que os nossos gestos, a nossa apresentação na sala de aula também está comunicando alguma coisa. E ele se pergunta o seguinte: quando ministram as suas aulas, que gestos vocês, professores, fazem? Existe acolhida ou repulsa em suas mãos? Ternura ou escárnio em seus lábios? Segurança ou indecisão em seus passos? Além do que fala, como fala o seu corpo? Como são os seus gestos? Sua aula é excelente pelas mensagens que transmite, mas apenas palavras transmitem mensagens? E ele vai continuar dizendo que o modo como um professor se movimenta em aula oferece pistas interessantíssimas sobre suas emoções, seu caráter e sua relação com os alunos. E ele diz assim, sobre a comunicação interpessoal, que ela não é um aparelho emissor, quer dizer, não é como um aparelho emissor e receptor, é uma negociação entre duas pessoas, um ato criativo. Não se pode medi-la só pelo entendimento preciso daquilo que eu digo, mas também pela contribuição do próximo, pela mudança em nós dois. E quando nos comunicamos de verdade, formamos um sistema de interação e reação integrado e com autonomia. E depois ele diz o seguinte: a mais interrogativa das aulas, o mais dialético dos discursos, a mais curiosa descoberta científica, a mais atraente e desafiadora questão matemática, com certeza se fragiliza se apresentada por voz cansada e monótona, por postura prisioneira de uma rotina que jamais se quebra, por corpo emudecido, que certamente empobrece a força da argumentação. E para desenvolver essas relações interpessoais, ele apresenta uma série de conhecimentos que a pessoa
precisa ter. Diga-se a pessoa que é o adulto da relação e que vai propor essa relação com os seus alunos. Como eu já disse antes, de um tempo para cá, a escola já percebeu a importância das relações interpessoais. Os educadores já sabem que se seus alunos gostam dele, eles têm mais probabilidade de aprender e de aprender melhor. E se os seus alunos gostam dele, não é ou não deveria ser porque ele é um professor permissivo, mas porque percebem nele alguém capaz de olhá-los com olhos de afeto, que não está ali para puni-los, que não está ali para lhes apresentar desafios impossíveis de serem respondidos, mas está ali porque deseja desenvolver a sua capacidade intelectual e afetiva ao máximo, está ali porque acredita que esse aluno é capaz de aprender, está ali porque gosta de estar ali, e nessa relação de afeto entre aluno e professor, as duas partes melhoram a sua autoestima porque se reconhecem como pessoas que importam. O professor importa para o seu aluno e o seu aluno importa para o professor. É nesta troca afetiva, repito, sem, no entanto, ser permissiva, onde as partes envolvidas no processo educativo se sentem acolhidas como são, valorizadas naquilo de bom que produzem, é nessa relação que não só se dá o aprendizado mais efetivo, mas se constroem pessoas mais autoconfiantes e mais empáticas. Portanto, a sugestão de hoje de Nossa Saleta de Leitura é novamente um pequeno livrinho, mas com muito a pensar sobre o que aqui está dito, chamado Relações Interpessoais e Autoestima, a sala de aula como um crescimento integral. Boa leitura!